Vamos começar então, né? Quero desde já agradecer mais uma vez o convite de Marcelo, de Kátia, de estar aqui nesse momento, coordenando um pouco essa fala, mas claro que ela vai fluir, como sempre, né? Desde então, né? Mas estou aqui só para que a gente possa organizar um pouco a hora, a forma, né, das perguntas, que eu acredito que a maioria já esteja bem apropriada de como funciona as lives da Ion, né? E eu acho que tem algum microfone aberto, estou ouvindo um barulho, vocês podem fazer uma revisão. Pronto, agora parou. E estamos aqui, né, com o tema de hoje, que vai envolver toda essa concepção da natureza, né, essa presença da psicomotricidade e a natureza, né? E os palestrantes de hoje são Kátia, né? Eu sei que de repente até poderia dispensar as apresentações, mas eu vou apresentar porque de repente tem alguém que ainda não a conhece, que ainda não participou de nenhuma live. Então, Kátia, ela é psicomotricista, pesquisadora do GPEP, Colégio Pedro II, e do GITACA, da Unirio, coordenadora do NINA, Unirio, professora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas da Educação Infantil e da Pós-Graduação em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II, né? E Marcelo Antunes, o outro palestrante também da noite, que eu vou também apresentar, né? Mas que com certeza todos já conhecem também, né? Que Marcelo é psicomotricista, psicoterapeuta corporal, vice-presidente da ABP e coordenador da formação ION de psicomotricidade. Então, essa fala de hoje vai seguir, né, como sempre foi, eles vão ler os textos, depois vão se abrir para as perguntas e que vocês vão aí, né, guardando as perguntinhas, as reflexões, porque vai ter esse momento logo em seguida, né? E, mais uma vez, lembrar de deixar os microfones desligados para que a gente possa aproveitar bastante o som e a fala deles. E, né, vamos lá, vamos apresentar, vamos começar, né? Então, acho que a Kátia vai começar, né? E eu acho que eu acho importante que a gente, e aí a Mimi tocou, né? Quando a gente pensa em natureza, quando a gente, né, tenta fazer uma ligação, parece algo tão distante, mas eu acho que a gente já vem pensando muito nessa concepção da psicomotricidade dentro de uma perspectiva ampla, né? De uma perspectiva que deve partir, sim, desse corpo vivido, que a gente já sabe, né? Reconhecido nas esferas afetivas, que a gente também já sabe disso, das esferas afetivas e simbólicas, né, cognitivas, né, visando também essa integração e essa orientação no espaço, no tempo, esse tempo Ion, que já, né, tanto falado aqui, tão falado nas lives do Marcelo, e nessa interação com os objetos e com a natureza. E eu acho que hoje é essa a proposta, né? Trazer esse enfoque nesse olhar psicomotor, trazendo os conceitos que aí, né, desse campo, tá bom? Então, Kátia, com você. Oi, boa noite a todo mundo, com quem eu não falei antes também. Obrigada, Patrícia, é muito bom ter você aqui com a gente também. Obrigada, Marcelo, por mais essa oportunidade também de estar aqui junto, né, nesse momento aí com a Ion. Obrigada a todo mundo pela presença, né, por todo mundo que está aqui. Então, falar da natureza para mim é muito caro, né, assim, dessa relação do corpo com a natureza. Ele para mim é muito importante, assim, né? Então, eu trouxe aqui um texto, né? Eu vou lendo aqui esse texto, mas a gente depois vai poder interagir mais também sobre ele, né? Então, a gente vai falar da natureza hoje como ambiente psicomotor,
né? E eu vou iniciar com o questionamento do Nietzsche, da obra Gaia Ciência dele. A pergunta do Nietzsche é a seguinte: quando poderemos começar a naturalizar os seres humanos com uma pura natureza, de nova maneira descoberta e redimida? Então, o Nietzsche nos provoca a nos vermos como seres naturais. E eu complemento a provocação convidando a nos vermos como natureza e essa natureza como ambiente psicomotor. Essa questão leva, antes de tudo, ao nosso próprio corpo, nosso primeiro ambiente. Um ambiente fluido como a água, energético como o sol, oxigenado como o ar e nutrido como a terra. Esse é o meu corpo, esse é o corpo de todos nós. Nós somos natureza e nós somos também esse ambiente psicomotor. Ao pensar isso, também sinto o meu corpo fortalecido e ampliado para além das fronteiras carnais, porque as raízes do meu corpo se nutrem como as árvores, com o que vem da terra, do ar, da água e do sol. O meu corpo é vida, meu corpo é natureza, meu corpo é conexão. Conexão porque ele não existe sozinho, ele faz parte de todo um ecossistema, do ciclo da vida, que não se inicia e nem se acaba em mim. Como as rosas que precisam morrer para outras nascerem, também nascemos, crescemos e morremos para que a natureza continue florindo, fertilizando e se transformando. Então, meu corpo é transformação. O meu corpo de alguns segundos atrás não é o mesmo corpo desse instante. Desculpa, perdi aqui. Os fluxos de força que circulam em mim, que me constituem, estão em constante relação e transformação. Então, gente, desculpa, peraí. Estão em devir. Né? Os fluxos de força que circulam em mim, que me constituem, estão em constante relação e transformação, estão em devir. O ar que inspiro ocupa o lugar do ar que expiro, e assim, a cada inspiração e a cada expiração, sou outra. Cada inspiração ou expiração é a prova da minha conexão com o ar e com tudo que está fora de mim, mas que também faz parte de mim. Pensar o ambiente psicomotor é entender inicialmente que a força dos mares, do vento, das maiores árvores da Amazônia faz parte de mim. É entender que a miudeza das formigas, a lerdeza das lesmas, a pequena semente de flor que germina, o fruto que nasce, tudo isso faz parte da mesma natureza que eu sou e que estou intimamente conectada. Costumamos falar de natureza como algo fora de nós, fora da gente. Falar de outros humanos como outros que nem podem nos afetar. Costumamos falar que somos muito diferentes de outros humanos e mais ainda de outros seres. Chegamos a nos considerar superiores a todos eles e a competir para sermos superiores até entre os nossos pares. E assim a gente se desconecta e enfraquece, a gente adoece. Ao não reconhecer e valorizar o outro, a gente deixa de reconhecer e valorizar o que do outro nos constitui. Porque o nosso corpo se alimenta, se potencializa, se nutre exatamente nos encontros com outros modos de expressão da natureza. Exatamente na percepção de que todos nós fazemos parte de uma essência única que é a natureza, como diz o Spinoza, que eu sempre cito. É dessa relação com o nosso corpo, com outros corpos e com o ambiente que nos fortalecemos, nos transformamos e podemos nos reconhecer natureza. Não há uma natureza distante de mim. Há uma única natureza da qual sou parte integrante, da qual carrego todos os elementos, na qual me assemelho e me reconheço desde os minérios presentes no meu corpo, que também estão presentes na Terra, passando pelo oxigênio que permite que eu me mova, que eu me relacione e que eu busque mais e mais dele através do sol para renovar essa energia. Então, nesse momento, a proposta é sentir o corpo na sua potência, é sentir o ar que entra no nosso corpo e faz circular e renovar todos os nossos fluxos energéticos. Sentir verdadeira gratidão pelo ar que está fora de nós e que podemos absorvê-lo para nos renovar a cada segundo da nossa respiração. Precisamos sentir mais esse ar. Esse ar que está no campo das pequenas coisas, das pequenas percepções, como sempre fala o Marcelo. Quando paramos para sentir, ou paramos de sentir, esse ar fluir dentro de nós. Quando a gente parou com isso? Quando paramos para agradecer a vida pelo ar que está em volta de nós, por ele estar lá, disponível para ser absorvido por nosso corpo. Falar da natureza é falar desse ar. Falar da natureza como ambiente psicomotor é falar desse ar que circula dentro e fora do nosso corpo. O ar em comunhão com o nosso corpo e com os ambientes externos. Hoje eu também quero, nesse tempo das pequenas coisas que a gente vem conversando, convidar a todas e todos para sentir a água que habita a nossa natureza, o nosso corpo. A importância da nossa saliva.
Sinta o corpo quente, porque tem um sangue líquido que não para de renovar cada célula que nos incorpora. Passando a mão nos braços, aperta, dá para sentir a quentura da pele, que vem da energia desse sangue que pulsa através da força do nosso coração. Colocando as mãos nas veias, no pescoço, dá para sentir o sangue pulsar. Nossos olhos se umedecem, se lubrificam, para que possamos nos conectar com a nossa essência, que está na natureza, para além do nosso corpo. Nossos olhos, nossa pele, nosso nariz, ouvidos, boca, são raízes que nos conectam e nos fornecem os alimentos da natureza. Estamos enraizados, porque sem raiz morremos como as árvores, como as flores. Precisamos perceber nossas raízes, nossas conexões, o que de verdade nos alimenta. Esse é o tempo das pequenas coisas, das pequenas percepções que de pequenas não tem nada. São grandiosas exatamente na miudeza das suas relações, na invisibilidade dessas conexões, mas principalmente na importância vital para a nossa saúde, para a alegria de viver, para nos potencializar, para nos sentirmos verdadeiramente vivos e essencialmente conectados. As nossas raízes são os nossos sentidos. E como disse o Nietzsche, a falar do corpo, no texto dos Desprezadores do Corpo, ele disse assim: o si mesmo também procura com os olhos do sentido, também escuta com os ouvidos do espírito. E nesse mesmo texto Nietzsche disse que o corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um só sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Todos esses sentidos que no corpo se tornam só se referem ao único e simples sentido de estar vivo, conectado, de ser natureza, de ser corpo e fio condutor de todos os fluxos energéticos que nos constituem e nos transformam a cada instante. Sobre o olfato, na obra O Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche nos presenteia com seu pensamento. Abre aspas. E que finos instrumentos de observação temos em nossos sentidos. Esse nariz, por exemplo, do qual nenhum filósofo falou ainda com respeito e gratidão, é por ora o mais delicado instrumento à nossa disposição. Ele pode constatar diferenças mínimas de movimento, que nem mesmo o espectroscópio constata. Nós possuímos ciência hoje exatamente na medida em que resolvemos aceitar o testemunho dos sentidos, em que aprendemos ainda a aguçá-los, a armá-los, pensá-los até o fim. Apesar de estarmos em tanto concreto e cimento, e não falo só desse momento da pandemia, nem só das áreas urbanas, falo desse concreto que construímos em nossas raízes, que nos emparedam nossos corpos, diminuímos nossas sensações, mas hoje o convite para a gente aqui é destruir esses concretos. Pelo menos a gente conseguir fazer alguns buraquinhos neles para que nossas raízes possam ultrapassá-los e nos manter na conexão, no alimento que nos fortalece. Outro alimento é o sol, o fogo, o oxigênio, a luz forte que aquece a pele, que queima e deixa nosso sangue em fluxo intenso. Vamos deixar nossas raízes alcançar esse sol, vamos nos nutrir da força, da vitalidade, da energia do fogo. Seja por uma janela, uma varanda, um quintal, o sol ainda está lá para todos nós. Precisamos agradecer pelo fato do sol estar lá nos mantendo vivos. Quantas vezes na vida nos sentimos gratos por tudo que o sol nos proporciona? Graças a ele, também temos um sol dentro de nós. Temos fogo, luz, oxigênio, energia em nosso corpo, porque comungamos essas trocas com o sol no tempo das pequenas coisas, sem que sequer percebamos essa troca. O sol nos habita e nós habitamos os lugares iluminados por ele, porque nossas raízes nos conectam com essa estrela de fogo. Sobre o sol, o Nietzsche, no texto Antes que o Sol Desponte, ele afirma: o sol nos é comum. Não és, porventura, a luz do meu fogo? Não tens, porventura, a alma gêmea do meu entendimento? Foi junto que aprendemos a subir por cima de nós mesmos, até nós mesmos, e a sorrir desanuviados para baixo, com olhos luminosos. Nossas raízes também nos conectam com a terra. E me vem um suspiro lá de dentro, porque eu estou com muita falta de pôr o pé na terra, afundar, me enraizar pela pele no solo sagrado que é a terra. Mas o que conforta é saber que também somos terras. Somos formados por nutrientes. Somos solo fértil, mulheres e homens. Por mais que apenas as mulheres tenham a capacidade de desenvolver as sementes dentro de si, elas necessitam da fertilização masculina para gerar frutos humanos. Nosso corpo, como a terra, armazena todas as energias da natureza, em fluxo constante, vivo e potente, para que possamos gerar esses frutos, mesmo que escondidinhos da luz do sol. Isso acontece porque nossas raízes ligadas ao sol nos fazem também ser sol. Nossas raízes ligadas ao ar nos fazem também ser ar. Nossas raízes ligadas à água nos fazem também ser água.
Nossas raízes ligadas à terra nos fazem também ser terra. Nós somos natureza, nós somos o ambiente psicomotor. No tempo das pequenas coisas, é possível nos perceber com nossas raízes e nossas conexões. É possível perceber nossos fluxos, nossos alimentos, nossas trocas com o ambiente, que está para além da nossa carne, do nosso corpo físico. Então, eu quero terminar essa fala com uma música dos povos originários norte-americanos, que fala sobre a nossa conexão com a natureza, da qual somos parte, e nos convida a senti-la em nosso corpo. Quando colocar a música, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para escutá-la e que permitam quebrar alguns concretos presentes no corpo, para que as raízes sensoriais de cada um possam se conectar com o ar que está agora, nesse momento, nos alimentando. Eu vou colocar aqui a música. Kátia, deixa eu só reforçar aqui. Vou só reforçar para desligarem os microfones, que eu estou ouvindo um ruídozinho. Então, alguém pode revisar os seus microfones. Oi, desculpa. Estou ouvindo uns ruídozinhos, para a gente poder curtir essa música de Kátia, aproveitar bastante, né, essa vivênciazinha. Então, vamos dar uma revisão aí nos microfones. Obrigada, gente. Tá, deixa eu botar aqui. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir bem. Enquanto escuto a música, fecho os olhos. Sinto a respiração de vocês. Sinto essa comunhão com o ar. O ar entrando e saindo pelas raízes sensoriais, acessadas pelo nariz para inspirar e pela boca para expirar, levando esse ar para dentro do corpo. Sinta o ar se movimentando em fluxo constante dentro do corpo. Sinta esse movimento, sua renovação, sua energia. Sinta o corpo cheio de ar. Perceba-se onde esse ar repousa antes de ser liberado. Sinta o corpo esvaziar, deixar o ar fluir e voltar para o ambiente. Renovar, inspirar um novo ar e repetir o ciclo da respiração. Somos ar, somos água, somos fogo, somos terra. Sinta o ar circulando por cada elemento natural dentro de nós, na natureza que somos e à qual pertencemos.
pouquinhos vão abrindo os olhos quando acharem que dá para abrir. Bastam 3 minutos para lembrarmos quem somos. O ambiente psicomotor começa em nosso corpo. Bom, pouco a pouco, né? Retomando aí esse tônus, essa, né, essa postura aqui mais concentrada. Obrigada, Kátia. Que bom poder sentir Eu que agradeço aí. essa energia, né? Que música, uma música forte, né? Obrigada. Bom, Marcelo, com você agora, dando continuidade. A palavra é sua. Obrigado, Patrícia. Eu fico extremamente sensibilizado, né? Agradeço aí a presença de todos e o texto da Kátia é um texto profundamente, né? Me tocou profundamente, né? Ao falar das pequenas coisas por um olhar da natureza, né? Confesso que eu sei da paixão da Kátia Biso, né? Pela natureza. Sei o quanto que isso toca o corpo, a subjetividade, o encantamento dela, nesse olhar que olha, né? E que é olhada também, nessa miragem que ela tem sobre a natura, né? A natura, que é a natureza, né? Obrigado, Kátia. Obrigado. Tá? Agradeço também, Patrícia, essa triangulação aqui, essa triangulação. Agradeço. Obrigada, Marcelo. Nós nos produzimos a partir daí. Isso. Nós nos produzimos a partir daí. Pelo elo que nos representa, pelas nossas diferenças e as nossas interseções. É por aí. Esse lugar sagrado que a psicomotricidade traz para a gente. Então, eu escrevi também, né, como de praxe, um texto. É um texto talvez bem diferente do que eu tenho produzido, né? Talvez um texto mais com uma pegada mais sensível, né? Com uma pegada talvez poética também, né? Porque eu penso assim também a psicomotricidade com a interseção de uma estética e de uma poética. É assim que eu venho pensando a psicomotricidade. Eu acho que a arte é um grande aliado do pensamento psicomotor. A poesia também é um grande aliado, uma grande aliada para o pensamento da psicomotricidade. E aqueles que pensaram pela sensibilidade, de algum modo, o pensar sensível, né? E que produziram uma estética desse pensar no campo poético, no campo das artes, ajuda talvez a mim, psicomotricista, a pensar a psicomotricidade. Né? Iniciando o texto, né? Por vezes nos aproximamos do tempo, das pequenas coisas, raspando a grandiosidade das percepções para chegar ao fundo das coisas e assim tocar o sensível da linguagem infraverbal. É nesse tipo de escuta que definimos uma escutatória do ínfimo, né? Eu falo desse conceito de escutatória do ínfimo, em que a essencialidade desse diálogo se abre para um tipo de gramática privilegiada que se dá na prática. Só um minuto. Você pode baixar um pouco a sua câmera que a gente está te vendo agora. Agora ficou ótimo, desculpa.
É nesse tipo de escuta que definimos uma... Assim, vou voltando aqui um parágrafo antes. É nesse tipo de escuta que definimos uma escutatória do ínfimo, né? Em que a essencialidade desse diálogo se abre para um tipo de gramática privilegiada que se dá na prática psicomotora. Logo, é por este tipo de comunicação autêntica e espontânea que encontramos as flutuações afetivas que estão na base do campo das pequenas percepções. As flutuações afetivas que estão na base do campo das pequenas percepções. Um estado de profunda conexão com a expressividade psicomotora, que se abre para um campo do sensível da comunicação. É preciso experimentar a natureza como ambiente psicomotor. É nesse sentido que entramos no campo da natura, pelo universo sensorial que acessamos pelo contato direto que se estabelece entre o sujeito e o meio ambiente. A natureza é uma expressão da natura arcaica que habita o nosso psiquismo, que se desvela pela relação entre a natura e a cultura e seus modos de produção de subjetivação e de singularização. É nesse meio ambiente entre a natura e a cultura que acessamos o ambiente estruturado e estruturante das pequenas percepções, onde é possível ir até o fundo das coisas para acessar uma gramática arcaica do corpo que está na base da linguagem infraverbal, contida nos registros simbólicos da natura pelo sujeito, como expressão de acolhimento, encantamento, contemplação, mundos mágicos, portais encantados, mundos animados por seres inanimados. Quando as nuvens ganham formas de desenhos, o brincar na terra contagia, as folhas que caem das árvores viram mundos e formas, as sementes germinam, o alvorecer, o entardecer e o crepúsculo são vividos como uma experiência do sensível. As cores, as matizes e as paisagens se abrem para o encantamento das pequenas percepções. E a natureza revela como um ambiente psicomotor, por essência, nos permitindo ir além do fenômeno observado, para entrar em um universo sensível, essencialmente sensorial. É nesse estado de coisa que vamos acessar um tipo de escutatória do ínfimo, uma abertura para uma escuta do silêncio que se estabelece nessa comunicação mais arcaica e profunda. Talvez estejam contidas aí nossas memórias ancestrais dos afetos latentes que estão na base da gramática do corpo, no fundo da linguagem infraverbal. Talvez seja os primórdios de nossa comunicação humana. Nesse sentido, o homem torna-se sujeito e o prazer, desejo, como condição criativa de mundo. Vai redescobrindo sua condição ecológica, entrando nas pequenas percepções. Assim, passamos ao advérbio do tempo, quando isso nos leva a experimentar a natureza com seus encantamentos e detalhes, memórias de tempo. Memórias de tempo, na época em que, quando era vivido no quintal de casa da nossa imaginação. O rio que cortava de um lado ao outro, no fundo da casa, tocava o meu corpo. E o beija-flor pousava sobre a flor e permitia ver, e assim permitia ver o tempo. Assim, tudo que pudesse ser pensado
ganhava vida na natureza, como os barquinhos que desciam as correntezas, seguindo o sulco das águas da chuva do mês de março. Assim a imaginação ganha forma, sotaque e nome. Os insetos ganham tamanhos diferentes do que eles têm. Não são pelos seus tamanhos, não pelos seus tamanhos reais, mas pelas representações que deles fazemos. Lá no quintal, ao entardecer, o sapo-martelo era sempre o que fazia mais barulho. O grilo talvez ficasse acanhado com o grave do sapo-martelo que cantava no brejo. No quintal, a chegada do crepúsculo era orquestrada pelos grilos, cigarras, pirilampos, mas ainda tinha a coruja que soltava seus olhos na noite de luar. Tantas pequenas percepções que trago desse tempo, que até o tempo era vivido como se vivesse pela primeira vez. Presumo que o tempo da criança, ou talvez esse tempo já fosse, antes de ser tempo, uma criança. Um tempo de brincar, assim como pensou Heráclito quando nos apresentava o tempo Aion. Foi nesse tempo da infância que o pensamento nasceu. Não muito distante do tempo vivido nos jardins de infância, quando a caixinha de areia era um lugar essencialmente vivido para o aprimoramento das pequenas percepções. Quando os contrastes nos animavam nos primórdios do nosso pensamento lógico. Talvez a matemática tivesse sido inventada para contar grãos de areia. Aí os números deixaram de ser finitos para serem infinitos. Nossa, quanta coisa vivemos no quintal de casa. Esse espaço era essencialmente psicomotor, os cheiros dos sentidos da infância, o cheiro da chuva tocando a terra, me enchia de apetite, como se a chuva fosse alimento de comer. Mas a natureza tem seus sabores, odores e seus tatos. Quando criança, essa gramática das pequenas coisas falavam mais em mim. Talvez essa fosse a engrenagem dos sentidos, um ver por dentro das coisas. Assim como quem quer ver por dentro da natureza das coisas. E o mundo ganhava forma de expressão. Talvez tivéssemos sido alfabetizados na gramática sensível da natureza, quando o nosso alfabeto dava apenas para ler o mundo e conhecíamos as coisas pelos encantamentos que elas produziam em nós. Fomos alfabetizados para ler a beleza que tinha nas pequenas coisas. E estas eram para nós o que gostaríamos que elas fossem. Assim era o tempo quando vivido no instante. O tempo não se antecipava às coisas, andava junto com ela, de mãos dadas. E foi nesse tempo que o homem inventou a roda, a brincadeira, os instrumentos. Os objetos ganhavam vida, assim como quem quer se expressar pelo jeito de ser livre, como um bom gosto de se divertir com os sentidos, tornando real, no sentido da realidade, um mundo possível de ser acessado pela fantasia, pelo faz de conta, pelo jogo da imitação. Lá no quintal de casa, as árvores eram ninhos de pássaros grandes. Lá no quintal de casa, as árvores eram sempre ninhos de pássaros, grandes casas que a natureza criava para o cuidado. E no chão, as formigas faziam sempre suas casas. Eu sabia que elas não gostavam do frio e se guardavam no inverno. Esse era o jeito de entender que a vida tem sempre suas próprias razões de ser. E por estar no mundo organizado segundo sua própria natureza. Eu aprendi no quintal de casa que a noite no quintal era sempre grande e escura, como se eu fosse... Eu aprendi no quintal de casa que a noite no quintal era sempre grande e escura, como se eu fosse
me perder por lá e não me encontrar, onde os escuros eram sempre um desafio para o mundo da criança. No quintal de casa, aprendi uma lição das pequenas coisas, que o único verbo era o movimento de ir para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo. Foi com esse gosto de se movimentar que aprendi a dar o sentido das coisas, dar e receber, pegar e doar, compartilhar e assim por diante. Porém, hoje, quando lembro do quintal de casa, minhas lembranças se atualizam no meu corpo. O passado toca o presente com sua emocionalidade e abro para um instante no mundo ecologicamente virtualizado, onde o virtual apenas se atualiza como forma de expressão psicomotora, assim como pensou Bergson na duração do tempo. É nesse tempo vivido, na gênese do tempo, que inauguramos um tempo no gerúndio, onde o vivendo é mais importante do que viver em si mesmo. E que só podemos estar vivos vivendo nessa temporalidade circular do tempo, um reinado do tempo de criança, tempo Aion, cuja natureza sempre nos permitiu brincar com o tempo das coisas, como se as coisas que existissem no tempo fossem encantadas pela imaginação, nos permitindo saltar de um tempo ao outro, assim sendo, vivendo e estando. Hoje, quando abordamos o tema das pequenas coisas, localizando a natureza como ambiente psicomotor em sua essência, lá no quintal de casa, me lembro de que fui alfabetizado naturalmente para o ínfimo das pequenas percepções. Uma espécie de gramática do corpo, cuja base é a linguagem infraverbal. Quando, no nosso tempo de infância, tínhamos o gosto de ir até o ínfimo das coisas pela curiosidade do saber, e não botávamos tempo na existência, e só andávamos para trás ou para frente pelo gosto de nos movimentar no tempo, cuja tônica desta simbologia era viver os afetos no quintal do mundo. Assim, quero lhes convidar para fabricarem suas lentes para enxergar o ínfimo que está na origem das coisas, e nela a natureza estará. Obrigada, Marcelo. Nossa, né? Ouvindo, parece mais que a gente está ouvindo a literatura, né? Uma poesia, uma obra literária sobre, talvez aqui, um pouco da história da nossa infância. Pelo menos foi a minha, né? E aqui a gente viu aqui na fala de algumas pessoas já trazendo as suas próprias lembranças desse quintal de casa, né? E a fala da Kátia, ela traz, né? Acho que ela traz esse corpo, esse próprio corpo, né? Esse primeiro ambiente, né? Esse próprio corpo como primeiro ambiente da nosso primeiro ambiente, nesse primeiro contato com a natureza, o próprio corpo, né? Quando ela diz esse corpo que fluido como a água, energético como o sol, oxigenado como o ar, né? Esse corpo de todos nós. E o Marcelo traz esse corpo vivido lá no quintal da casa, né? Com todos esses contrastes possíveis de serem vividos, o trás, frente, o alto, baixo, dentro, fora, né? E aí a gente percebe até uma certa, né? Quando você fala, e aí a matemática surge, talvez a gente possa até pensar uma crítica aí mesmo,
a pedagogia de hoje, que desconsidera muitas vezes essa educação infantil, a psicomotricidade na educação infantil, por exemplo, né? E tantas outras coisas que podem ser vividas, né? Por meio desse corpo, em contato com a natureza e até dentro da própria escola mesmo, né? Então a gente percebe aí uma crítica, né? Uma crítica aí, como é que tá, que sentido tem o aprendizado hoje e ao mesmo tempo que riqueza, né? Que possibilidades se tem em todo esse ambiente em contato com a natureza, né? Bom, vamos abrir agora para as perguntas, para aqui os comentários, eu vou ler alguns, né? Kátia, por favor, você me ajude aí, se é assim que vocês, né? Como é que conduz, né? Vou dar uma lida aqui agora. Tá ótimo. Né? Mas eu estou vendo aqui muitas reflexões, muitos textos. As pessoas começam pedindo que você, Kátia, disponibilize o texto também, e a música, né? A música eu já passei até o nome aí, mas ela vai escrita também no texto, a fonte dela, para poder encontrar. Isso. E aí tem a Liliane fala, né, que lembra das árvores que fizeram parte da infância, que dividia os momentos prazerosos com os primos e amigos. O Roberto fala da poética do texto do Marcelo, né, recordando toda essa infância, né, o quintal da casa, que a Nirlene fala também. Bom, vamos abrir aqui, né, para essas pessoas que colocaram alguma coisa, quem quer falar agora, eu queria quem até falar quer um pouco, perguntar. Patrícia, assim, em cima Tá desses bom. comentários, né, que você fez, que estão também no chat, né? Até assim, porque é complicado, né, a gente começar a trazer essa questão de perceber o corpo como natureza, perceber também essa relação do nosso corpo com o ambiente que está fora da gente, também natureza, e não entender esse ambiente apenas como um ambiente que vai gerar algum benefício, né, material para a gente, né, alguma coisa mais concreta, como a gente costuma tem até isso na escola, em tantos outros lugares também na vida, né? De achar que a gente tem que cuidar do ambiente simplesmente porque a gente vai precisar colher os frutos deles depois, como se de alguma forma não houvesse essa relação, né, entre os corpos, né, entre o nosso corpo e esse ambiente que é orgânico também, né? Então que a gente está em constante interação com esse ambiente, né, energético, constante fluxo mesmo de energia sendo trocado, né? Então é para entender também esse ambiente, tanto o nosso corpo como também pelas experiências que o Marcelo trouxe, né? Entender que ele nos alimenta de uma forma visceral mesmo, nós fazemos parte dele. E aí isso me lembra, isso também me remete à pergunta que o Roberto fez lá no início, né, do chat, eu acabei percebendo lá no início, quando ele pede para falar sobre a relação da natureza para Spinoza, né? E eu falo um pouco ali só cito, né? Eu não cito tanto Spinoza, dessa vez eu citei mais o Nietzsche, mas o Spinoza está presente com certeza no texto, né, implicitamente, até porque Deus, para o Spinoza, Deus é natureza é Deus, né? Ele não acredita num Deus acima da terra, né, em outro mundo. Para ele está aqui e agora, né? E tudo é causa e efeito de tudo a natureza, né? Então nós somos modos de expressão dessa natureza, né? Então Spinoza deixa isso muito claro, né? Então nós somos modos de expressão, nós, o repolho, a formiga, né, a planta, a árvore, somos todos modos de expressão da natureza. Essa visão eurocêntrica, né, que coloca o homem no centro de tudo também, né, antropocêntrica, que coloca esse homem no centro de tudo, que faz acreditar que nós somos superiores, que faz acreditar que nós somos capazes de acabar com o planeta. Nós não somos capazes de acabar com o planeta. O que a gente é capaz é de ser expelido desse planeta, né, do planeta tirar a gente dele. Porque o planeta é muito maior do que o ser humano. A natureza é muito maior que o ser humano. Nós somos um pedacinho dessa natureza toda, né? Então, e a gente aprendeu na vida a se colocar como algo à parte, como, né, como nós estamos quase virando máquinas.
Então, como se nós fôssemos máquinas e a natureza fosse alguma coisa distante da gente. Como se destruir a floresta não nos afetasse. E a gente hoje está vivendo uma pandemia que está mostrando para a gente como a gente está todo mundo relacionado. Um vírusinho lá da China atacou, que não era só da China, né? A gente já sabe que não era só na China, mas assim, já atacou o mundo inteiro. Então, como é que tem essa conexão planetária e como isso está dentro do nosso próprio corpo também? Como isso nos afeta, né? Visceralmente mesmo, né? Assim, todo o nosso corpo. Então, essa conexão ela é muito forte. E por isso essa importância da gente perceber esse corpo e perceber também o quanto a gente também se distanciou dele e o caminho para voltar, para se conectar, é esse caminho também que o Marcelo mostrou para a gente, né? Dessa conexão com esse ambiente externo, para a gente poder trocar essas energias de novo e refazer isso. Não é à toa que quando a gente está estressado, cansado, quer tirar férias, né? Muita gente pensa em lugares tranquilos, ou na praia, ou no mato, né? E tenta fugir da urbanização para estar em contato com a natureza. Nosso corpo pede por isso, é saudável pedir por isso, né? Porque a gente se regenera, a gente se fortalece, a gente né, vai se potencializando nesse contato. Então, isso é muito importante. Era isso. Isso, Kátia, que bom. Marcelo, você quer falar mais algo em relação a essa fala da Kátia? Complementar? Eu acho que a gente pode seguir com as outras reflexões do grupo, né? Podemos caminhar. Quem mais, gente? Quer falar algo, fazer um comentário, perguntar? Tem muita coisa aqui no chat, viu? No chat. Vamos ler aqui, então. Falando muito das lembranças. Acho que uma fala muito forte aqui é esse quintal de casa, né? Parece que tem uma representação. Claro. Pois não. Pode falar. Tá um pouco ruidoso. Na minha casa não, minha casa não tem nada ligado. Pronto, melhorou agora, Nirlene. Assim, se eu pensar, meus filhos hoje, por exemplo, têm 3 filhos. Eles conseguiram vivenciar, digamos, ainda um pouco o quintal dessa casa. Eu não sei muito bem como estão as crianças hoje, acho que algumas vivenciam o quintal da casa, outras não. Pegando um pouco o gancho que a Kátia falou, então a gente vivencia esse quintal da casa até acho que uns 12, 13 anos de idade. Depois há uma ruptura, a gente distancia. E quando a gente chega, vamos dizer, nos 50, né? A gente quer de novo esse quintal da casa. Aí eu pensando assim, né? Por que será, né? Que a gente deixa essa ruptura fazer isso? Sendo que a gente sabe que enquanto criança é tão bom que quando a gente está lá, vamos pôr acima de 50, a gente começa a lembrar daquelas coisas de criança, das questões, assim, são até memórias afetivas, né? Você, às vezes, até quer ter na sua casa, por exemplo, eu tinha na minha casa pé de mexerica, pé de manga, pé de caju. Hoje eu tenho uma casa, de repente, se falar assim, qual pé de fruta que você quer? Eu quero plantar aqueles pés que tinha na minha infância. Então, assim, aí me veio essa pergunta, por que será, né, que a gente deixa essa ruptura, algo que nos faz tão bem? E que, trazendo para o campo psicomotor, quando a gente tem um quintal de casa, a gente vivencia tudo, né? É uma... Uhum. Que bom, acho que é uma reflexão interessante, né? Marcelo, Kátia, quem vai querer aí responder? Vou me aventurar aqui, Nirlene, a falar sobre o quintal da casa, que eu escrevi esse texto, né? Falando sobre o aparelhamento dos sentidos, o aparelhamento dos nossos sentidos com a natureza.
esse aparelhamento dos sentidos com a natureza, independente da idade que se tem, ou que se tenha, né? Esse aparelhamento, ele se dá, né? Ele se dá porque nós, em essência, somos alfabetizados para as pequenas percepções. Nós não somos alfabetizados para as grandes percepções. Nós somos alfabetizados para ler o mundo. Antes das palavras, nós já líamos o mundo. Antes que as palavras existiam, nós já estávamos vivendo uma gramática. E que essa gramática se dava no corpo. A gramática corporal, que é tão importante para o campo do psicomotricista, que é uma gramática do ínfimo. Por que é uma gramática do ínfimo? Porque é uma gramática que está na base das pequenas percepções, né? Cuja base desse ínfimo se dá numa linguagem do infraverbal. O infraverbal é um lugar onde existem as latências afetivas, as latências dos afetos, né? E lá nas latências afetivas dessas memórias do ínfimo, que eu trago como memórias do ínfimo, que são essas memórias mais ínfimas que nós trazemos, aparelhadas com os sentidos das nossas pequenas percepções. Lá nós fomos alfabetizados para o mundo do sensível, para o mundo da sensibilidade. Talvez nos tornar adultos é desconectar das pequenas percepções. Por isso que eu tenho insistido nesse conceito que eu trago, insisto, né, na criação dessa ideia de uma pequena percepção, né, que tem um endereçamento para nós que somos psicomotricistas a um tipo de escuta privilegiada no campo da psicomotricidade, que eu chamo de uma escutatória do ínfimo. Escutar o ínfimo é escutar as pequenas percepções, é estabelecer um contato espontâneo e autêntico que está na base da comunicação infraverbal. E que é só nesse ínfimo dessa comunicação do infraverbal que nós acessamos a espontaneidade e a autenticidade. Isso para nós, psicomotricista, é um dom, é uma arte. Eu diria que é uma arte da escutatória do ínfimo, que não está no campo muitas vezes está no campo do indizível e do invisível das pequenas percepções, né? Então, no quintal de casa, é o quintal onde a gente vive os contrastes, como quando o verbo era somente um verbo de ir para frente, como se nós pudéssemos ir para frente no tempo e para trás, e para cima e para baixo. E nós nos deslocávamos no tempo exatamente seguindo essa natureza de ir para frente, ir para trás, ir para cima, ir para os lados. Quando a matemática era como se fosse grãos, né, que nós jogássemos, e aí nós perdêssemos a capacidade finita de entender que o infinito, o infinitamente se dá numa construção da natura, da própria natureza. Dessa experiência, quando a gente brinca na caixinha de areia, lá no jardim de infância, que todos nós, de alguma forma, acessamos o jardim de infância, né? E brincamos na caixinha de areia, né? Porque esse verbo de andar para frente, andar para trás, se movimentar, também é um verbo que se transforma na simbologia do movimento, depois no movimento de dar e receber, de compartilhar, né? De viver a relação. Então, isso são memórias do ínfimo, são memórias das nossas pequenas percepções, que eu acho que é tempo. Eu acho que o tempo atual que nós vivemos é um tempo para raspar essa grandiosidade das percepções para encontrar o ínfimo de uma percepção menor, de uma percepção pequena, talvez de uma percepção emocionada. Me fez refletir sobre o quintal de casa, Nirlene.
no quintal lá de casa, viu? Porque eu descrevi o quintal da minha casa, viu? Mirlene, até para complementar já por um outro lado, assim, né? É quando você traz essa questão da ruptura que a gente sofre, né? Assim, isso me lembra um episódio que eu vivi há alguns anos atrás, quando eu estava em Brasília, na casa da minha mãe, e aí eu quis caminhar no parque. Ela mora em frente a um parque, eu quis caminhar no parque. Meu irmão também estava lá, né? Com a esposa e com os filhos. E aí eu me arrumei, ia sair para caminhar, e meu irmão virou para mim e falou assim: você quer um aparelhinho para medir seu batimento cardíaco, sua respiração? Sei lá para que era, nem lembro mais o que era bater o negócio. Eu falei, mas para que esse aparelho? Ele, para saber se você está cansada. Se você cansar, o aparelho vai te dizer. E eu falando para ele, eu não preciso de um aparelho para me dizer que eu estou cansada. Eu vou estar caminhando. Se eu cansar, eu percebo. Eu vou estar sentindo a minha respiração. Eu estou vendo que eu estou cansada. E aquilo para ele era inconcebível. Ele, como assim? Você não vai usar o aparelho para perceber se você vai caminhar mais rápido, vai caminhar mais devagar? Eu falei, não, eu vou caminhar e vou sentir. Se eu cansar, eu diminuo o passo. Se eu estiver bem, eu aumento o passo. Né? Mas assim, eu gosto desse exemplo porque ele vai mostrando para a gente também, né, o quanto a gente está se separando disso, o quanto essa ideia de homem-máquina, né, essa ideia que vem desde Platão, Descartes, vem muito tempo isso, muito tempo mesmo, já trazendo uma ideia de um homem em produção, de um homem-máquina, de um homem que pode ser separado em partes, e como se fosse uma engrenagem, né? E que a gente vai entendendo que a gente não é a mesma coisa que a natureza, né? Então, isso vai fazendo a gente separar, né? Então, a gente vai rompendo, vai criando essa dicotomia, esse distanciamento, esse dualismo, né? Então, esse grande trabalho, assim, né? e que o Marcelo tem feito em todas as lives, né? Dessa questão do tempo das pequenas coisas, é um resgate exatamente para a gente integrar esse corpo de novo, entender que esse corpo não é essa separação, entender essas pequenas coisas para a gente poder entender que a gente não é uma máquina, que existe um tempo, né, ínfimo, né, que a gente consegue perceber coisas que nesse tempo do cotidiano a gente não percebe. Então é um desafio a gente conseguir resgatar isso mesmo, né? Isso. Bom, tem mais aqui alguns comentários. Há um pedido aqui deixa eu ver. Gratidão por nos falar, por nos lembrar essas vivências, relembrando as vivências de criança, né? O contato, a Marilene fala que o contato com a natureza é essencial. A Eneida fala que o segundo texto do Marcelo foi essa viagem ao tempo. E a Lenice pede para a Kátia falar um pouco mais sobre a relação da fertilidade humana com a fertilidade da terra. Né? Ela fez esse pedido aí para a Kátia. Então, né, a gente, até pelas culturas, né, dos povos originários, né, desses povos que viviam mais ligados à terra, né, não é à toa que é chamada de Pachamama, né, a terra é considerada a mãe terra, né, nessas culturas é a mãe terra e o pai céu, que eles falam, né, e tem essa relação sim, porque a terra tem essa questão da fertilidade, né, na terra que a gente planta, que as sementes, né, ficam ali, que elas crescem, que elas amadurecem, que elas, né, desabrocham. Então, assim, na terra mesmo, a terra é vista como esse lugar da fertilidade, né? E nós também somos, né? O nosso corpo também. Nós também plantamos sementes, né, dentro das mulheres, né? As mulheres também têm essas sementes, também podem ter essas sementes e fertilizar também, né? Os homens também, né? Assim, eles não têm o útero, mas eles também têm as sementes, né? Então, assim, o quanto que o nosso corpo é fértil, o quanto o nosso corpo está conectado com essa terra. Falando especificamente da mulher, falar do ciclo menstrual, o que é isso, né? Assim, essa relação do ciclo menstrual, inclusive as pessoas mais ligadas a essas questões mais naturais fazem essa relação do ciclo menstrual até com as fases da lua. Né? Então, como que o nosso corpo está conectado com uma relação que está até fora do nosso corpo, né? E essa questão com a terra também, né? Então, isso é muito forte,
né? Essa questão da gente poder estar se renovando, poder estar fertilizando, poder estar se enraizando, né? Então é nesse sentido que a gente pensa esse corpo também, né? Esse corpo também como fértil, como terra também, né? Com essa parte da terra. Essa questão do ciclo menstrual, eu lembrei também, inclusive, porque não sei se as mulheres, normalmente a maioria que é mulher vai saber disso, né? Se a gente começa a conviver muito com uma outra mulher, em pouco tempo os nossos ciclos menstruais eles se igualam, né? Eles começam a ficar na mesma época. Então isso também mostra como nossos corpos estão conectados, né? Por algo que a gente não consegue entender, por algo que não está visível, né? Mas que tem uma conexão ali, um fluxo de energia em troca, e que não é só do nosso corpo com o corpo de quem está do lado, mas com o ambiente, com a terra. Da mesma forma, a terra também, né? Eu gosto muito do manacá da serra, né? Uma flor que tem aqui na região serrana, né? E o manacá, as flores dele nascem em junho, mas elas nascem em junho em qualquer lugar, né? Não é em junho só na varanda da minha casa ou só numa determinada região. Em qualquer lugar, parece que elas estão em contato, né, umas com as outras, e elas vão nascer em junho. Então tem essa relação também, né? A terra está conectada com o ar que leva uma coisa para outra. Então tem uma conexão que a gente não dá conta de explicar racionalmente, mas que está presente, a gente percebe nessa sensibilidade, nessas pequenas percepções, né, que tem essas conexões. E por isso que vem essa relação também do nosso corpo, né, como essa questão da terra e essa fertilidade da terra, chamada Pachamama, né, a Mãe Terra. Obrigada, Kátia. Tem aqui uma colocação ainda trazendo o quintal da casa, e a Vitória fala: interessante essa relação do corpo e tempo. Pensar que é preciso parar um pouco o tempo para percebermos, tocarmos esse corpo, né? Então, Marcelo, se você quiser comentar um pouco mais, né? Parece que é preciso. Vou falar um pouquinho do próprio texto que eu escrevi aqui, que eu estou revendo aqui o texto, né? Então diz assim: foi nesse tempo da infância, que o pensamento nasceu. Não muito distante do tempo vivido nos jardins da infância. Quando a caixinha de areia era um lugar essencialmente vivido para o aprimoramento das pequenas percepções. Quando os contrastes nos animavam nos primórdios do nosso pensamento lógico. Talvez a matemática tivesse sido inventada para contar grãos de areia. Aí os números deixaram de ser finitos para ser infinitos. Nossa, quanta coisa vivemos no quintal de casa. Esse espaço era essencialmente psicomotor. Os cheiros dos sentidos da infância, o cheiro da chuva tocando a terra, me enchia de apetite. Como se a chuva fosse alimento de comer. Mas a natureza tem seus sabores, odores e seus tatos. Quando criança, essa gramática das pequenas coisas falava mais em mim. Talvez essa fosse a engrenagem dos sentidos. Um ver por dentro das coisas. Assim como quem quer ver por dentro da natureza das coisas. E os mundos ganhavam forma de expressão. Talvez tivéssemos sido alfabetizados na gramática sensível da natureza, quando o nosso alfabeto dava apenas para ler o mundo, e conhecíamos as coisas pelo encantamento que elas produziam em nós. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a natureza, ela produz o encantamento, né? E eu acho que o campo psicomotor é um campo de encantamentos. Porque a natureza também produz, como eu digo um pouco lá na frente no texto, que eu acho muito interessante voltar,
que ela diz assim, eu digo assim, é nesse meio ambiente, entre a natura e a cultura, que acessamos o ambiente estruturado e estruturante das pequenas percepções, onde é possível ir até o fundo das coisas para acessar uma gramática arcaica do corpo, que está na base da linguagem infraverbal, contida nos registros simbólicos da natura, registros simbólicos da natura, da natureza, pelo sujeito, como expressão de acolhimento, encantamento, contemplação, mundos mágicos. As crianças brincam na natureza com mundos mágicos, portais encantados, mundos animados por seres inanimados. Quando as nuvens ganham formas e desenhos, o brincar na terra contagia. As folhas que caem das árvores viram um mundo de formas. As sementes germinam. O alvorecer, o entardecer, o crepúsculo são vividos com uma experiência sensível de cores, matizes e paisagens que se abrem para o encantamento das pequenas percepções. A natureza se revela como um ambiente psicomotor por essência, nos permitindo ir além do fenômeno observado, para entrar em um universo sensível, essencialmente sensorial. Enfim, a natureza produz esses espaços mágicos de encantamento, né? Isso independente do tempo das infâncias que habitam os nossos corpos, do tempo da infância que habita os nossos corpos. Entrar na natureza é entrar com uma lente cuja beleza, o encantamento, se dá independente da idade que se tenha. A flor continua flor, linda, mas é preciso que haja, é preciso ter olhos para ver a beleza das flores. É preciso ter olhos para ver o encantamento das coisas. Porque não é apenas um olhar enquanto fenômeno perceptivo, é um olhar enquanto fenômeno metafenomenológico. Porque é um olhar que vai para além do fenômeno que se percebe, mas é um olhar que sensibiliza pelo que vê, que sente o que vê. É um olhar que toca e sente. É um cheiro que nos remete ao que nós vivemos na infância. É o cheiro da comida da vovó, é o cheiro da comida do vovô, das cantigas do vovô, da presença dos nossos afetos. Então, é nessa historicidade sensível que a natureza, para mim, me encanta e me traz essa possibilidade de me sensibilizar por essas coisas que trago, né? E aí, Marcelo, assim, É isso aí. esses sentidos, né, são as raízes, né, são as nossas raízes, né, porque é pelo cheiro, é pelo olhar, né, é pelo paladar, é pelo olfato, é pelo tato, pela pele, né, que a gente estabelece esse contato, que a gente se fortalece nesse contato, né, que a gente resgata esse contato também, né, que fica esquecido. A Patrícia até já deu uma olhada ali em algumas perguntas. Kátia, até foi bom você ter entrado nessa questão, porque parece que talvez faça uma conexão com a fala da Liliane, quando ela pergunta qual seria a relação entre as nossas percepções da natureza e a tonicidade corporal, né? Se há uma relação, e qual seria essa relação do tônus, né? Trazendo aí para o conceito da psicomotricidade, e essa relação com a natureza.
Isso. Então, e pensando nisso, até voltando também um pouco no que o Marcelo estava colocando, a questão das crianças brincando, que a gente vai entrar nisso na tonicidade também, né? E é muito comum, assim, crianças, por exemplo, na escola, crianças que são agressivas, que apresentam uma agressividade, né, assim, muito forte, ou que tem uma hiperatividade, né? Não hiperatividade como transtorno, mas até uma movimentação muito rápida, assim, né? Muito acelerada e que não deixa a pessoa nem se organizar no seu próprio corpo. Quando ela entra em contato com a terra, com a água, né? Como essas pessoas se acalmam. Né? Normalmente você coloca a criança, né? Isso eu vejo muito lá na escola, e eles adoram abrir uma torneira e deixar ele brincar na água, né? Ou encher uma bacia, botar um barquinho, alguma coisa, ou botar na terra, até na lama, fazer uma lama ali, brincar com essas coisas meladas que tem terra, que tem água, que tem folhinhas, brincar com folhas caídas, né? O quanto isso acalma, o quanto isso conecta, né? E o quanto isso vai mexer também nesse tônus da gente, que vai criando um casco, que vai se enrijecendo, né? Nessa vida que a gente emparedada, né? Como eu até tinha colocado lá no texto antes, né? Existe um emparedamento que não é só físico, né? Externo a nós, não é um emparedamento só de a gente estar no meio de concretos. Então, é um emparedamento que é do nosso corpo, que nós nos emparedamos, né? Que está nesse tônus que as pessoas ficam, não pode aceitar o toque, que as pessoas ficam mais assim, resistentes, né? Então, como que quando você está nesse contato com o que é natural, você vai organicamente estabelecendo uma relação e esse seu tônus também vai entrando em contato e você vai conseguindo deixar ele mais suave, mais leve. Né? Um exemplo disso também, um exemplo que eu gosto muito, é subir numa árvore e subir num trepa-trepa de ferro. Tá? São duas formas de trepar no alto, né? De subir no alto que criança gosta. Eu escuto de muitas pessoas que é mais seguro subir no trepa-trepa de ferro, no parquinho, porque acham que da árvore a criança pode cair. Né? E, na verdade, os maiores acidentes são no de ferro, não é na árvore. Porque quando você está subindo no de ferro, essa relação, ela não tem uma relação orgânica. Então, o seu corpo, você cria uma rigidez no tônus para você poder se segurar, se equilibrar, que é importante também, mas você não cria uma relação com aquele ferro. Então, você vai subindo e vai se enrijecendo e o perigo de cair dali é sério. Tem muito acidente nesse brinquedo. Quando você sobe uma árvore, né, quando as crianças estão subindo uma árvore, que a quantidade de quedas é bem menor, né, e quando isso é comprovado, né, por pesquisas que eu tenho livros aqui que comprovam isso também, né, quando você sobe numa árvore, a relação que o corpo faz com o tronco, ela é orgânica, o corpo vai se moldando naqueles troncos que não são também tão uniformes, que são também que são vida, né? Então você vai estabelecendo uma relação que você vai interagindo com aquilo ali, você ganha uma intimidade do seu corpo com aquele tronco, que você se sente equilibrado, seguro. É uma flexibilidade tônica que você adquire ali naquela relação e que te deixa mais inteiro naquela relação, mais integrado, então isso faz também com que a criança estabeleça limite, equilíbrio, saiba até onde pode ir, porque ela vai estabelecendo essa relação. A mesma coisa com fogo, né? Assim, a gente sabe que, nossa, criança mexendo no fogo, nem pensar. Claro que a gente tem esse cuidado todo, tem que continuar tendo. Mas quando eu faço propostas de fogo na escola também, que os professores todos arregalam os olhos, acham que eu vou sair queimando as crianças todas, né? Nero, a incendiadora da escola, e às vezes é uma vela, é um foguinho, para a criança lá molhar o giz de cera, ou para a gente, né, fazer uma fogueirinha pequenininha, para a gente poder cantar em volta da fogueira, uma pequenininha. E como que as crianças têm esse cuidado? Né? Elas sabem até onde elas podem ir e o que o fogo vai queimar. Claro que a gente está por perto orientando, mas elas também vão estabelecendo esses limites, entre até onde pode ir, vão aprendendo com isso. A mesma coisa com os bichos. Né? O quanto que um cachorro ensina para uma criança. Né? Como é que o corpo de uma criança fica quando ela está interagindo com o cachorro e o próprio corpo do cachorro. Né? Como é que é essa interação? Então, o nosso tônus ele também está respondendo a isso, né? Nessas relações.
né? Não sei se eu respondi, né? Que eu deve estar achando que a gente é muito maluco falando essas coisas. Kátia, Isso tem estudo. eu queria fazer um comentário, que, aliás, dois, se me permitem, assim. Um é que você falando, nossa, me lembrei da minha infância, eu conseguia subir no pé de coco, num coqueiro alto, que eu olho assim hoje, nossa, como é que eu consegui? Eu me agarrava naquele coqueiro feito uma macaca e subia até lá no alto. Nossa, bom. Mas eu queria fazer um comentário que eu acho que talvez tenha ainda uma relação com a fala, acho que da Nirlene, quando ela diz por que é que a gente tem essa ruptura. E eu fiquei pensando, ouvindo aí você, ouvindo o Marcelo, que assim, a gente vê, inclusive, essa ruptura até ainda no mundo infantil, ainda na fase infantil, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na adolescência e no adulto, a gente pode pensar já vamos dizer assim, no superego ali atuando, né? Então não posso mais brincar, não posso mais ser eu, não posso falar alto, não posso gargalhar, não posso sorrir. Então vem essa repressão que termina que a gente se afasta daquela criança que a gente foi, da nossa criatividade. Mas infelizmente a gente vê isso chegando já na criança. Eu tenho criança que chega no consultório e diz, vamos brincar. Vamos brincar de rotina. Como assim, brincar de rotina, né? Então, né, uma criança com pouquíssimas experiências sensoriais e não só com essa questão, por exemplo, de uma hipercinesia, mas também com atraso de linguagem, né? Com outros atrasos globais de desenvolvimento, porque já sendo afetadas, né? Porque estão muito distantes desse quintal de casa, né? Muito distantes desse quintal de casa. Então, infelizmente, eu vejo muito claramente no consultório e até na própria escola. Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros. Vou completar aí uma fala, que também está no texto, assim. Lá no quintal, as noites no quintal eram sempre grandes e escuras. E é como se eu fosse me perder por lá, onde o escuro era sempre um desafio para o mundo da criança. E é no quintal também que a gente lida com o desafio do escuro. E o escuro é muito amedrontador para as crianças. Porque nos escuros moram aquilo que a gente não sabe, que são os fantasmas. E o quintal de casa também tinha os fantasmas. Uma outra coisa interessante que no quintal de casa também tinha era quando os insetos tinham um tamanho maior do que eles têm. Inclusive, os insetos têm, inclusive não é no quintal das nossas casas, mas também no quintal da nossa casa. Às vezes os insetos eles têm maior proporção do que literalmente eles têm. Muitas vezes pelo grau de seu encantamento ou pelo grau de ameaça que eles nos trazem. Sobretudo quando eles voam, bate as asinhas. Né? Então, aonde o medo é vivido, aonde a ansiedade é vivida, né? Aonde o desejo de avançar e de conquistar o movimento que ainda não conquistou, né? Que é o movimento de uma autonomia maior, para o nível de dependência, no contraste da dependência e da autonomia, é que se vive também no quintal de casa. É o subir mais alto, como diz é um subir mais alto para poder se lançar, para que não tenha o medo de se lançar. Né?
para que a ação espontânea do movimento não seja encoberta pela fantasia, pelo fantasma que empobrece o movimento, que tira do movimento a sua imanência, que é a sua potência, o seu ato potente de ser, de se afirmar, de se relacionar, de ser, de se relacionar e de se afirmar, se diferenciando na relação. É no quintal de casa também, Patrícia, que você dá uma cutucadinha aqui, que a gente entra, permanece e sai para ser adulto. Né? É no quintal de casa que a gente entra, permanece e sai para ser adulto, e ser adulto com aquelas experiências que a gente leva do quintal da nossa casa. E que essas experiências são experiências que nos singularizam nas nossas marcas, nos nossos traços, né? E que basta uma vivência psicomotora para que a gente visite o quintal da nossa casa. Basta uma vivência do quintal de casa para lembrar que o quintal existe. Como ele foi, como ele é e como ele está sendo na nossa vida. Como ele está sendo na nossa vida. Obrigada, Marcela. Obrigada, Kátia. Vamos ver aqui. A gente ainda tem tempo, né? Quanto tempo a gente tem? Em meia 15. hora. Patrícia, Temos eu vi que meia tem uma hora. pergunta, que como tem muito comentário, que bom, né? Tem uma pergunta Tem que ficou lá atrás, bastante. se eu puder resgatar, Ah, tá. é da Bom, eu vi Isabela. aqui da Isabela, eu tinha visto a da Liliane. Isabela, tem uma aqui. Kátia e Marcela. Ah, foi essa da ruptura, né? Ela traz assim, Kátia e Marcela, essa ruptura de que falou a Nirlene pode estar associada à formação da individualidade na primeira infância e depois, na adolescência, nos tornamos mais sociais e buscamos o outro social e nos distanciamos dessa natureza. Vocês querem fazer mais algum comentário? Que eu acho que já houve. Não, até queria fazer um comentário em cima dela, e quando eu li essa pergunta, porque essa é uma questão para a gente que, na área da educação, por exemplo, aparece muito, né? Como se falar de natureza tivesse alguma separação de falar de cultura, de social, né? E não é, né? Não tem essa separação. Na verdade, é porque a gente está acostumada com uma cultura e com uma sociedade antropocêntrica, eurocêntrica, que é a nossa cultura. Mas se a gente pegar o exemplo da cultura dos povos originários, né, dos povos, também dos povos africanos, né, que são culturas que são mais ligadas às questões naturais, né, a essa vida em comunidade, né, na terra, né, a gente encontra culturas onde as pessoas sim desenvolvem a questão social, desenvolvem individualidade, desenvolvem tudo isso, mas sem perder a conexão com a natureza. Então, a relação da conexão com a natureza, ela não está necessariamente ligada a você ter que se distanciar do social. Essa é uma questão da nossa sociedade eurocêntrica. É a nossa cultura que fez essa separação. Né? E que a gente aqui está tentando, claro que a gente tenta diariamente nisso, vem tentando romper com essa tradição. Mas é uma tradição que a gente segue que não é natural. É uma tradição de uma cultura que foi criada por um certo grupo de pessoas e que a gente segue. Né? Mas a gente tem exemplos no próprio Brasil de povos originários que não seguem essa cultura. E nem por isso eles não têm cultura. Eles vivem em sociedade, eles têm cultura e eles estão ligados à natureza, eles estão ligados a essas conexões, eles desenvolvem as suas individualidades. Então, isso não está necessariamente interligado, né? Porque na nossa cultura é assim. Enfim, é só para dizer isso mesmo, né? Porque eu venho buscado também, no grupo de pesquisa que eu faço parte, no Gitaca,
A gente estuda muito essa questão do resgate dessas culturas ancestrais e essas culturas desses povos originários, para a gente exatamente encontrar formas de rever as nossas formas de agir. Né? Então, aprender com esses povos, o que a gente consegue trazer desses povos para o nosso dia hoje, para as nossas vidas, na nossa cultura aqui urbana. Né? Como é que a gente consegue trazer isso que vem deles para a gente? Né? Isso está ligado a um conceito básico de democracia, de coletividade, porque quando a gente fala de uma cultura conectada com o todo, de uma cultura que é conectada com a terra, com o ar, com os ventos, com a natureza, a gente fala de uma relação que não é só do nosso corpo, não é individualista. A gente tem uma individualidade, mas a gente não é individualista. Né? A gente desenvolve a nossa consciência de si, o nosso corpo, a nossa imagem, tudo, mas na relação com o outro. Né? A gente entende o valor dessa relação. Né? Então, quando o Marcelo deu o exemplo de que brincar na terra, brincar na natureza, a gente está trabalhando a autonomia, o medo, o mágico, a liberdade. É isso, a gente também se constitui nessa relação enquanto indivíduos, né? E a autonomia está ligada diretamente a essa liberdade, a essa coletividade, porque ser autônomo é entender o lugar do outro, o quanto o outro é importante para a gente também, que nossas ações têm a ver com esse outro. Ser autônomo é ser responsável pelo que a gente cativa. Né? Então, a gente tem uma relação direta com o que a gente está tendo com o outro. E esse outro pode ser um bicho, pode ser uma planta, pode ser uma pessoa. Né? É o outro que faz parte dessa natureza da qual eu também faço parte, que também é natureza como eu também sou. Então, essa relação, a gente consegue resgatar muito isso desses povos originários, que vivem, sim, dentro de uma cultura social, mas um outro tipo de sociedade. Era isso, só que eu queria trazer esse ponto aqui. Obrigada, Kátia. Marcelo, quer complementar? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Temos aqui novamente a Suzana, o Nivaldo, estão aqui com a gente, né? Contribuíram aí na outra vez, no outro momento. O microfone está desligado. Eu queria até agora falar com vocês, mas de um absurdo. Na década de 70, 80, as escolas começaram a ver como que era importante subir em árvore, né? O que a Kátia estava conversando, né? Do subir em árvore ou subir numa daquelas engenhocas de metal, né? E uma das escolas, né, que era muito assim crítica, né? A diretora foi visitar uma outra escola e chegou lá, os meninos estavam em fila para subir na árvore. Um subia, descia, o outro subia, descia. Ou seja, a natureza, ela tem que ter também a liberdade, né? Porque conviver com a natureza de uma loucura dessas, de fazer fila para subir na árvore, não vai ser nada dessa percepção pessoal e do mundo que o Marcelo tem colocando, e a Kátia também. Né? Suzana, só para complementar aqui, isso me lembrou também que nas muitas escolas, eu já ouvi relatos de professoras me contando em alguns cursos, né? É a mesma coisa o banho de mangueira, né? Tem escola, inclusive, que só fala que vai dar banho de mangueira 2 dias depois. Quer dizer, você tem que adivinhar que o tempo está bom, vai estar bom 2 dias depois. Você tem que mandar bilhete para casa para dizer que vai molhar a criança, como se a água fosse ácida. Mas tudo bem, aí chega o dia do banho de mangueira, né? Aí no dia do banho de mangueira, coloca as crianças todas enfileiradas no muro, aí a professora pega a mangueira, parece um paredão, né? Vai joga água em todo mundo. Agora para o outro lado, aí todo mundo. Esse é o banho de mangueira. Né? Quer dizer, os elementos a serviço, né? Não como algo que contribua, que faça parte, né? Que haja naturalmente em relação a isso, mas vira algo mecânico. Vira né? um prazer de todas as pequenas sensações, como diria Marcelo. Vamos dar uma Suzana, pessoal, né? Com certeza a liberdade e a criatividade é fundamental nesse brincar espontâneo,
livre, né? Subjetivo. Como diz o Manuel de Barros, liberdade caça jeito. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Tem aqui novamente essas lembranças, né? A Liliane traz novamente essas lembranças, né? Vindo à memória, os bolos de terra, decorados com folhas e flores coloridas, o cheiro de manga verde, né? Tanta criatividade, tanta liberdade, como diz a Suzana também. Se conectar com as essências, quanta riqueza, né? Obrigada, Kátia e Marcelo. Kátia e Marcelo. Quem mais, né? Gostaria de falar, de trazer uma reflexão, de perguntar alguma coisa para Marcelo, para Kátia? Patrícia, vi que tem uma pergunta ali da Mari. Nutridos como a terra, energizados como o sol, né? Pedindo para complementar. Tá, tem som, Patrícia. Opa, isso. Chegou aqui agora. A Mari tá. fala, nutridos como a terra, energizados como o sol. Kátia poderia complementar? Então, até para complementar, né, essa relação que eu fiz é a relação também dos elementos naturais, o sol, a terra, o ar, a água, né, esses elementos que tem na natureza, né, que não são seres vivos, mas são elementos fundamentais, né, da natureza. E que tem a ver, e estão conectados também com os nossos sentidos, que os nossos sentidos como raízes para captar também a energia desses elementos, né? Então, a terra, nosso corpo tem terra, né? Se a gente pensar a composição do nosso corpo, né? A porcentagem de água e de minérios que temos no nosso corpo, isso está proporcionalmente na porcentagem de terra e de água no planeta Terra. Né? Isso está até no livro Saber Cuidar, do Leonardo Boff, eu não vou lembrar aqui a proporção exata e o nome dos minérios, mas ele vem colocando isso direitinho lá, fazendo essa relação, né, do corpo humano com o planeta Terra, nessa composição mesmo, na composição orgânica mesmo da gente, né? O quanto que a gente está conectado com isso. Né? A mesma coisa, a questão do sol. A gente cresce ouvindo na escola a importância do sol para a vida. Né, que a gente só está vivo porque tem essa energia do sol que vem do sol, e o quanto que a gente respira oxigênio, né, o quanto a gente inspira o oxigênio, expira o gás carbônico, a gente está trocando esses gases também, então a gente também age, então o nosso corpo também faz parte disso. Né? Já dizem até dos alimentos, né? A gente tem várias pesquisas nutricionais sobre até a relação, até física, dos alimentos com que eles são bons para os nossos órgãos no corpo. Né? Então, como tudo está conectado mesmo, né? A questão das nozes serem boas para o cérebro, né? Enfim, você vai pegando tem várias pesquisas que vão falando sobre isso, né? Porque está tudo conectado mesmo. Então, essa questão da gente com a terra, com o sol, com o ar, né? Como está falando também da gente respirar, né? Essa energia do sol, essa questão da água que a gente tem dentro da gente, que a gente precisa. Então, tanto a natureza precisa desses 4 elementos, como o nosso corpo precisa desses 4 elementos. Né? Nós não nos mantemos vivos sem a energia do sol, sem a água, sem os minérios da terra que estão no nosso corpo também. A gente não se mantém vivo sem isso, sem o ar. Né? Então, nós, como a natureza, a gente é essa natureza, a gente está totalmente ligada. São só um modo de expressão, mas a nossa conexão é total com essa natureza, porque nós somos partes dela mesmo. Né? Então, é nesse sentido. Obrigada, Kátia. Vamos ver aqui quem mais. A Lenice completa, né? A reconexão da natureza pode sim potencializar a reconexão com o outro. A Cássia também fala se conectar com as essências, quanta riqueza, né, ela traz. Quem mais gostaria de trazer algo? Tem um livro também do Richard Louv, né, americano, que ele coloca o transtorno do déficit de natureza, o TDN. Eu gosto muito de falar desse termo que ele apresenta no livro,
né, o quanto o déficit de natureza na vida das pessoas está causando. Ele traz lá os dados científicos todos também, mostrando a depressão, hiperatividade, vários transtornos, distúrbios, né? Então, quanto que essa falta de natureza tem causado muitas doenças, inclusive acidentes, né? Porque os acidentes por falta de contato com a natureza, até com crianças, são bem maiores. As crianças na natureza, elas aprendem a lidar com esse corpo, com essa autonomia do corpo também, né? E as crianças trancadas em casa sofrem mais acidentes do que as crianças que vivem na natureza, né? Isso, o livro vem trazendo essas pesquisas todas também, apresentando isso. Quem quiser até... Kátia, estão pedindo aqui para você colocar o livro lá no chat. Tá, eu vou escrever. Bom? Eu vou escrever aqui. Escreve lá. Que bom. Isso me lembra um artigo do Vitor da Fonseca, que é uma visão pessoal da psicomotricidade. E aí ele fala que ele traz uma revisão do conceito da psicomotricidade, né? E aí ele diz que, como sistema conceitual, a psicomotricidade, na visão pessoal dele, deve ser estudada e investigada em 3 componentes: o multicomponencial, o multiexperiencial e o multicontextual. E nesse item do multicomponencial é onde ele traz justamente essa relação com a ecologia, né? Com toda essa relação da natureza. E mais para frente, ele ainda diz, que eu acho bem interessante, e ele traz que é preciso a gente, no futuro, né, essa visão da psicomotricidade no futuro, que de repente já está tão próxima, nem é tão futuro assim, porque isso foi escrito em 2010, se eu não me engano, a gente já está em 2020, né? E que no futuro a gente possa situar alguns paradigmas e subparadigmas da psicomotricidade e trazer uma concepção dentro de uma inspiração do monismo ontológico, né? Que é um termo que ele traz que é bem interessante, né? Que é essa quebra justamente dessa dualidade, né? Esse monismo ontológico, quer dizer, baseados numa só origem, né? Não é corpo e mente, né? É tudo junto. E acho que é essa visão atual, né, que a gente vem buscando no conceito psicomotor. Acho muito interessante essa visão dele. É um artigo de uma revista também. O nome... Mas todo mundo já conhece Vitor da Fonseca, né? A revista é... Deixa eu ver aqui. Então, acho que eu esqueci de colocar, mas depois eu posso ver o nome da revista. E aí, Patrícia, só até para essa questão do monismo, né, é uma das... É um dos princípios, né, tanto do Spinoza, quando ele traz a natureza, né, o Spinoza é monista, Kátia. E do Nietzsche também, quando ele fala da natureza. Né? O Nietzsche, a diferença dele para o Spinoza é que o Nietzsche não vai achar que tem uma divindade na natureza. Isso ele difere do Spinoza. O Spinoza ele vê a natureza como Deus. Né? O Nietzsche ele tira esse lugar de Deus da natureza. Ele bota a natureza como fluxo de força, devir, como caos. Né? Ele bota ali como os elementos que estão em transmutação, em conexão constante, que nós somos natureza. Mas ele tira essa divindade. Mas os dois trazem isso nessa visão monista também, né? Entendendo dessa ligação da gente. Eles quebram esse dualismo, né? Que era tão comum. E vem justamente daí da filosofia, né, Kátia? Acho que temos mais alguns comentários aqui. A Kelly fala que fez lembrar o quanto os alunos da educação infantil curtem e têm o prazer de experimentar as riquezas da natureza nas atividades fora da sala de aula. Né? E aí a Nilda também, né, com certeza acredito que uma rotina de trabalho, com uma rotina de trabalho as pessoas tenham esse déficit de natureza. E o nosso corpo é parte da natureza. Logo sentimos essa falta, essa conexão. Isso é uma fala da Nilza. Nilda, né? Alguém...
e que é legal assim, Patrícia, porque até em vivências de psicomotricidade, né, quando a gente faz depois no final aquele momento da respiração, né, de relaxar o corpo, e que às vezes a gente pede para a pessoa fazer um desenho, né, assim, desenhar qualquer coisa, né, como aparece o desenho da pessoa numa ilha, né, com um coqueirozinho, ou no mato, uma montanha, um sol, como as pessoas desenham quando elas se acalmam, quando elas relaxam, né, ambientes naturais, né, lugares que elas se veem ou que gostariam de estar de alguma forma. Então, como isso está na nossa essência, está no nosso corpo, e isso aparece nesses momentos, né? Esse lugar da natureza na nossa vida, desses ambientes naturais, desse campo psicomotor, que é a natureza também, né? Tanto o nosso corpo como fora do nosso corpo, essa conexão. Isso aparece muito, né, nas expressões das pessoas. Uhum. Vamos ver mais aqui. A Lenice está falando que escreveu errado a palavra conexão. Tudo bem, Lenice? Bom, acho que a gente já pode... Eu vou... diga. É Não, uma observação assim para a ideia do Vitor que você está trazendo, que você trouxe. Quem viu essa live que eu estou, Pedro? Essa ideia do Vitor, né, é uma ideia muito bacana, né? Que ele traz alguns conceitos hoje muito interessantes, que é o conceito de hienação e o conceito de autopoiesis. O Vitor hoje está trabalhando com dois conceitos fundamentais. É uma mudança no Vitor, no corte epistemológico do Vitor, né? Monista, evolucionista. Hoje o Vitor está utilizando, no último livro dele, que eu tenho um artigo, e eu pude conversar com ele também sobre isso, que é a ideia de autopoiesis, né? E hienação, que é um conceito do Humberto Maturana e do Varela. São dois autores chilenos, biólogos, que trabalham com o conceito de hienação e autopoiesis. Dentro da estrutura psicomotora, a autopoiesis seria o processo de autorregulação, aberto do corpo ao ambiente. Nessa relação do diálogo tônico, como é que os afetos se dão na relação? E como é que o corpo tem essa capacidade de afetar e ser afetado a partir de um sistema de modulação tônica, recorrente à sua própria historicidade subjetiva e aberto para novas experiências subjetivas. É essa relação circular, né, que eu acho brilhante no Vitor, nesse momento da vida dele. Dois conceitos fundamentais, autopoiesis e hienação. Eu acho isso ele dá um sentido, um tônus afetivo muito interessante. Ele margeia como sempre margeou a psicanálise. Ele não entra, ele margeia. E hoje com esse tema da hienação, né, que é essa relação que se dá com o outro no mundo de uma comunicação do sensível e aberto, né, a novas circularidades, ele se aproxima de uma subjetividade, mas numa perspectiva mais de uma corporeidade dinâmica, fluida, né? Talvez pela sua relação com tudo que ele já produziu na sua obra, com Vygotsky, né? Com o campo da linguagem do pensamento, um grande pensador para todos nós. Hoje essa live, eu queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que se foi, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a professora Henriette Mello. Né? É uma pessoa muito querida, foi uma pessoa muito especial na minha vida, e hoje no meu texto eu escrevi sobre o jardim de infância, né? Eu escrevi sobre
A Caixinha de Areia. E a Henriette Mello me ensinou, num curso que fiz com ela sobre as provas piagetianas, o que é viver a caixinha de areia. Né? Então, eu me sensibilizei muito ao escrever o texto, me lembrei dessa grande psicopedagoga e psicomotricista chamada Henriette Mello. Eu queria homenageá-la, né, póstuma, nessa live de hoje. Tá? Inclusive, no final, eu gostaria que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em homenagem a essa querida amiga que se foi e que me ensinou muito sobre psicopedagogia e psicomotricidade também. Tá? Eu, no meu texto, acho que a gente já está caminhando para os encerramentos, né? Eu fico com uma reflexão que é assim. Hoje, quando abordamos o tema das pequenas coisas, porque é um tema vital falar dele para mim, localizando a natureza como um ambiente psicomotor em sua essência. Lá no quintal de casa, me lembro que fui alfabetizado naturalmente para o ínfimo das pequenas percepções. Lembro-me que fui alfabetizado naturalmente para o ínfimo das pequenas percepções, uma espécie de gramática do corpo, cuja base é a linguagem infraverbal. Quando no nosso tempo de infância, tínhamos o gosto de ir até o ínfimo das coisas pela curiosidade do saber, e não botávamos tempo na existência. E só andávamos para trás ou para frente pelo gosto de nos movimentar no tempo, cuja tônica desta simbologia era viver os afetos no quintal do mundo. Assim, quero lhes convidar para fabricarem suas lentes para enxergarem o ínfimo que está na origem das coisas, e nela a natureza estará. O que eu quero dizer com isso? Por que eu penso, concluindo a minha fala também, depois vamos inverter as ordens das coisas. Hoje eu estou falando, me adiantei um pouco na minha fala. É para dizer que no fundo das coisas a natureza está, porque também nós somos natureza. Né? E é preciso das pequenas lentes para encontrar o encantamento, né? Encontrar a sensibilidade do ínfimo que muitas vezes escapa na correria da vida e no tempo que se esvai, né? E que muitas vezes a gente não apreende aquilo que é o essencial. E o essencial, ele é uma prática importante para o psicomotricista, né? Apreender o essencial, que muitas vezes ele é invisível também, invisível aos nossos olhos, né? O Pequeno Príncipe tem uma metáfora muito interessante que eu gosto, que é quando do diálogo dele com a Rosa, e a Rosa diz assim, ele pergunta para a Rosa o que ele gostaria que a Rosa, o que ele pudesse fazer para proteger a Rosa, para cuidar da Rosa. A Rosa falou: eu preciso somente de um aparador de vento. De um aparador de vento, né? Para que, eu entendi, para que ela não pudesse se despetalar, né? E então é para dizer que a natureza é muito frágil e também nós somos muito frágeis. Todos nós somos muito frágeis, porque a nossa natureza é frágil. E o afeto, a amorosidade, a dimensão amorosa do humano, a dimensão amorosa do humano é uma forma de cuidar da nossa natureza que habita os nossos corpos e a natureza que habita os corpos do outro. E nessa relação amorosa entre o meu corpo e o corpo do outro se estabelece uma comunicação autêntica
que é uma gramática que vem do campo da natureza. Essa natureza essencial e invisível aos nossos olhos, muitas vezes. Escutar essa escutatória, né? Susana Veloso, a escutatória do ínfimo. Escutar, né? Essa escutatória, essa arte da escutatória do ínfimo, das pequenas percepções, é uma arte do psicomotricista. E é preciso sensibilidade para entrar nesse campo, né? É preciso inteireza, essencialmente afeto, afeto de doação, afeto de acolhimento. É isso que eu queria deixar na minha fala final para vocês hoje, tá bom? Muito obrigada, Marcelo. Kátia? Então, até para fechar, né, queria trazer de novo essa questão da raiz, das nossas raízes, né, dos nossos sentidos, nossas raízes, para pensar esses 4 elementos nesse momento agora, né? Então, que a gente possa beber muita água, porque isso faz muito bem para a gente nesse momento, que tem um cantinho que a gente possa pegar um sol diariamente, né? Não só pela vitamina D, mas pela energia que esse sol traz também para o nosso corpo, mesmo em casa, né? Que seja uma brecha, uma janela, um quintal, uma varanda, mas um lugarzinho que o sol entre, né? O ar que a gente consiga respirar, porque hoje até isso está difícil de respirar na rua, a gente tem que usar máscaras, né? Então que a gente consiga também, onde a gente está, um ar que a gente possa respirar com segurança e com sabedoria. E quem não tem um quintal, que tem uma plantinha, pelo menos em casa, ou que bote um pouquinho de camomila perto dos computadores, né? A camomila que vem da terra, porque isso eu também recebi de uma, né, de uma colega que é xamã, né? E ela falou, não, Kátia, bota um pouquinho de camomila perto da tela, faz compressa de chá de camomila no olho, porque a gente está exposto muito às telas, né? Então, para a gente poder cuidar da gente também. Então, nesse momento, quem não pode estar no quintal, quem não está aí no mato, que nem o Marcelo, né? Que a gente consiga estar conectado, enraizado das formas que são possíveis e que a gente consiga também cuidar da gente a partir desses enraizamentos. E agradeço muito esse contato, muito, 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 vocês estarem aqui. É muito bom falar sobre isso, né? E agradeço muito a Patrícia aí pela mediação, né? Desse papo de maluco, né? De ver essas coisas doidas para falar. Mas assim, é tudo realmente com muito estudo, com muita dedicação que a gente chega aqui com isso. Agradeço muito mesmo, agradeço muito ao Marcelo também aí, por estar sempre oportunizando isso para a gente e a todo mundo por assistir. Obrigada. Muito obrigada, Kátia. Bom, gente, eu também agradeço o convite mais uma vez de vocês dois. E também, né, vamos agradecer a participação de todos que puderam estar aqui, dedicar um tempo para vocês, né, para vocês também se escutarem, entrarem nessa relação com vocês mesmos, na vivênciazinha rapidinha lá da Kátia, né, quem pôde aproveitar, que levem essas sensações todas aqui. Eu vou levar. Muito obrigada. Vamos fazer um Eu não sei minutinho se de vocês querem silêncio. deixar... Ah, Um tá, minutinho desculpa, depois de Marcelo. silêncio para Henriette Melo. Querido, vamos para aqui. Eu já nasci cansado disso. Eu nasci.
Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Então, vamos nos Ok, despedir, né, então. Marcelo? Bom, gente, então, se Kátia aí quiser dar algum recadinho em relação à apresentação dos textos, né? Vai ser Isso, amanhã a gente vai estar socializado. disponibilizando, amanhã até meia-noite, né? Normalmente vai chegar quase meia-noite o texto, mas amanhã ele vai ser disponibilizado no WhatsApp, né? E é isso, né? A música também, né? Você já a colocou? Música, eu vou colocar e vai estar no texto também a referência da música, e é fácil de achar na internet. Tá bom, então, gente. Então, boa noite. Boa Um grande noite. abraço Muito obrigada. em todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.